FM Network. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela e hoje eu tô aqui para nossa 5ª edição do Caminho para Easy, que se você não sabe, tá chegando agora, é um quadro aqui do TTG que a gente fala só sobre os últimos acontecimentos da PHF, que é a Premier Hockey Federation, a liga majoritariamente feminina da América do Norte. E o Caminho para Easy, como eu mencionei, é um quadro do Tic Tac Go, que é o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok, basta você buscar por @TicTacGo, se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/@TicTacGo, e a gente também tem uma lojinha, que tá tudo aqui no link da descrição, então é só você clicar aqui e buscar tudo. E se você tá procurando saber das notícias da NHL, a gente tem o Passando a Limpo, que ele é semelhante aqui ao Caminho para Easy, mas a gente não comenta sobre os jogos que aconteceram, a gente traz mais notícias gerais sobre a NHL, de recordes que foram quebrados, de trocas, de movimentações, de lesões, enfim, tudo que você precisa saber. E ele é bem curtinho também, então vale a pena. Então agora vamos falar sobre o que aconteceu nesses últimos dias aí de PHF, porque além dos jogos temos notícias e temos notícias muito boas. Eu tô muito feliz em poder contar, mas vamos por partes. Primeiro vamos falar dos jogos. A gente vai começar falando do primeiro jogo do dia 9 de dezembro, que foi entre Whitecaps e Whale. Depois, esperar um pouco mais de um mês, o Connecticut Whale finalmente fez a sua estreia em casa. Então, elas receberam as Whitecaps e no primeiro período, a Kennedy Marchment deu para o Whale a vantagem de 1-0 e no terceiro período apenas, a Alyssa Wolfeiler aumentou a vantagem e trouxe a vitória por 2-0. Então, a Abby Ives, que é a goleira do Whale, conseguiu o seu primeiro shutout da temporada. No dia seguinte, elas se enfrentaram novamente. A Jonna Albers abriu o placar para as Whitecaps, mas a Justine Reyes e a Taylor Girard deram ao time da casa, o Connecticut Whale, a vantagem de 2-1. Mas, no terceiro período, a Katrina Mirazova marcou para o Whale, só que a Denisa Krysova, a Olivia Knowles e a Natalie Snodgrass deram a vitória para o Minnesota Whitecaps por 4-3, ou seja, conseguiram fazer aquele comeback. O segundo confronto do fim de semana foi entre Metropolitan Riveters e Toronto Six. O jogo aconteceu em Toronto e no primeiro período a Amanda Pelkey abriu o placar para as Reeves, mas a Dominika Laskova empatou o jogo. No segundo período, a Regan Rust retomou a liderança para as Reeves, mas a Brittany Howard empatou o jogo para Six de novo. E o terceiro período não teve gols, então fomos para a prorrogação e a Mintu Tuominen conseguiu trazer a vitória para as Reeves na disputa de pênaltis por 3-2. Depois, no outro jogo, o Toronto, estava tentando se recuperar contra o Metropolitan Riveters. E no primeiro período, Brittany Howard, marcou 2 gols. A Emma Woods marcou e deu a vantagem para o Six por 3-0. Mas no segundo período, a Fanny Garrett Gasparix marcou para as Reeves. E aí a vantagem então diminuiu um pouquinho. No terceiro período, a Amanda Pelkey marcou para as Reeves, só que a Brittany Howard completou o seu hat-trick e a Woods ainda marcou seu segundo no jogo, ou seja, vitória do Toronto Six por 5-2 sobre as Riveters. A terceira série foi entre Boston Pride e Buffalo Bills. Aconteceu em Buffalo, onde as Bills receberam então o Pride, fazendo aí o primeiro jogo da série do fim de semana. E o primeiro período não teve gols, mas a Taylor House e a Jillian Dempsey, a capitã do Boston Pride, elas conseguiram trazer aí a vantagem de 2-0. No terceiro período, a Ellie Thumstrom marcou e deu então a vitória para o Boston Pride por 3-0. Sabe o que isso significa?
que a Corinne Schroeder tem mais um shutout. E o segundo jogo foi insano, teve muito gol. Então vamos lá, vamos começar devagar. Foi uma disputa selvagem entre os dois times, teve 12 gols no total e no primeiro período a Antônia Matska marcou para as Builds, mas a Aneta Teiralova, a Lauren Gabel, a Gillian Dempsey conseguiram trazer a vantagem por 3-1. No segundo período, que foi um pouquinho mais calmo, a Dempsey marcou seu segundo gol e a Jenna Suoko marcou para as Builds. E aí no terceiro período, a Matska marcou seu segundo gol no jogo, a Summer Rae Dobson e a Emma Nutinen marcaram para as Builds, mas Gabel marcou seu segundo no jogo e a capitã, a Dempsey, completou seu hat-trick junto com a Elizabeth Giger, que também fez o seu gol. Então o Boston Pride venceu por 7-5. Você já sabe que o Tic Tac Go faz parte da FN Network, mas você já conhece os outros podcasts da casa? Então, a gente tem um desafio para você, fã, e para você que também cria conteúdo relacionado a esportes internacionais aqui no Brasil. Se chama Desafio da Multiplicação de Download dos Conteúdos da Rede e a gente quer mostrar que somos todos FNN de verdade, por isso a gente desafia você a indicar um podcast da FNN para um amigo ou até você mesmo conhecer um episódio diferente do que você já está acostumado, descobrir podcasts sobre outros times, outras ligas. Então a gente tem aqui algumas sugestões. Para quem gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para quem gosta de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Aqui, pro time que gosta de hóquei no gelo, tem o Tic Tac Go, mas também tem o Icecast. Na MLB, tem o pessoal do Rebatida, que tá cobrindo a off-season do beisebol. E também existem os podcasts específicos de alguns times. Os que tem da NHL são os seguintes: podcast dos Ducks, para falar do Anaheim Ducks, o Bruins e Brejas, para falar do Boston Bruins, Fala Halcão, para falar do Chicago Blackhawks, Cannons Podcast, para falar do Columbus Blue Jackets, o Stars Cast fala do Dallas Stars, a Voz do Povo fala do Detroit Red Wings, o Óleo no Gelo fala do Edmonton Oilers, o Wild Brazuca fala do Minnesota Wild, o Capivara do Hockey fala do New York Islanders, o Igloo Cast fala do Pittsburgh Penguins, o Depths of the Kraken fala do Seattle Kraken, o Blue Note fala do St. Louis Blues e o Pod Leafs fala do Toronto Maple Leafs. E aí, qual desses você acha que pode te agradar mais? Não perde nenhum dos conteúdos do pessoal, segue @SomosFNN ou acessa o site somosfnn.com.br e eu quero saber, você topa esse desafio? Antes da gente falar então sobre as jogadoras que mais se destacaram no fim de semana e sobre como tá a classificação geral dos times até então, a gente vai falar das principais notícias dessa semana e eu já aviso aqui que são só notícias boas, notícias ótimas, menos a suspensão da Sydney Broad, né? Porque anteriormente, se você não escutou, a gente falou sobre a implementação do Player Safety e o Player Safety então já começou a trabalhar. A atacante do Minnesota Whitecaps, a Sydney Broad, foi suspensa por um jogo, então o Player Safety, que é o comitê de segurança, né, das jogadoras, esse comitê acabou revisando uma jogada no qual a Broad deu um boarding contra o time de Connecticut e essa suspensão então vai ser cumprida no sábado, dia 17 de dezembro. Agora, a gente vai falar rapidinho sobre uma notícia que a PHF soltou no dia 15 de dezembro, que é sobre o All-Star Weekend da PHF, que vai ser disputado na cidade de Toronto, no dia 29 de janeiro, que é um domingo. Vai ser às 21 horas, no horário de Brasília. E esse All-Star, principalmente o jogo, né, é uma disputa de 3 times
que é dividido entre as jogadoras que são as canadenses, as estadunidenses e as jogadoras de outros países também, que tá tendo bastante nessa temporada. E todas elas são selecionadas dos 7 times. Ainda não temos muitos mais detalhes, mas em breve a gente traz todas as atualizações sobre. E por fim, eu acho que a melhor notícia da semana é um anúncio histórico e é muito legal ver como isso tá mudando rapidamente até, sabe? Principalmente sabendo das dificuldades que as jogadoras de hóquei feminino enfrentam, mas veio aí o aumento do teto salarial. Para quem não sabe, o teto salarial atual é de 750 mil, ou seja, com todo esse dinheiro elas precisam pagar todas as jogadoras do time. E 750 mil não é nem mais o salário para um rookie na NHL, ou seja, já dá para ver a discrepância, né? Mas o teto salarial agora vai ser de $1,5 milhão de dólares na temporada de 2023-24. Eu lembro que foi o que? No ano passado, que era 150 mil, aí dobrou para 300, aí dobrou não, né? Aumentou para 750, ou seja, é muito bom ver essas mudanças vindo e que as pessoas estão percebendo que hóquei feminino vale a pena de ser investido. E é isso, fico muito feliz com essa notícia e significa também que a gente vai conseguir continuar acompanhando e vendo vários talentos se destacando ainda mais e que vai abrir chance para novas jogadoras e que também é estímulo para meninas que sonham em ser jogadoras de hóquei. Então não tem como não ficar e não comemorar essa notícia, ficar feliz, né? Desculpa, até me atropelei aqui, mas não tem como não ficar feliz, não tem como não comemorar uma notícia dessas. E é muito bom ver essa liga crescendo. E, enfim, quanto mais investimento, significa que também futuramente tenhamos mais expansões, ou seja, talvez você vai poder torcer para um time da PHF da mesma cidade que você torce para um time da NHL. Então vamos torcer para que continue vindo esse tipo de notícia boa. Agora a gente vai falar um pouquinho das 3 estrelas da semana 5. Eu vou vir acompanhada do latido dos meus cachorros. Em terceiro lugar, nós temos a Brittany Howard, que ela é jogadora do Toronto Six, e ela marcou 4 gols e deu 1 assistência. Em segundo lugar, nós temos a Lauren Gable, que é do Boston Pride. A Lauren marcou 2 gols e deu 4 assistências. E em primeiro lugar, nós temos ela, capitã do Boston Pride, maravilhosa, Jillian Dempsey, com 4 gols e 2 assistências. E agora, então, a gente vai falar da classificação. Lembrando que tem times que têm a metade de jogos disputados do que outros, então é um negócio bem diferente mesmo, a pontuação também é diferente, então não se assustem. Não significa que tem time que não tá tendo, né, uma temporada ruim e outros não estão sendo ótimos, mas é porque realmente, como os pontos são diferentes, às vezes a gente fica, meu Deus, como pode? Mas é por causa disso. Em sétimo lugar, nós temos Buffalo Bills com 4 jogos e 4 pontos. Em sexto, tem o Montreal Force com 6 jogos e 7 pontos. Em quinto, tem o Connecticut Whale com 5 jogos e 7 pontos. Em quarto, Metropolitan Riveters com 9 jogos e 8 pontos. Em terceiro, Minnesota Whitecaps com 8 jogos e 11 pontos. Em segundo, Toronto Six com 8 jogos e 16 pontos. E em primeiro lugar, temos Boston Pride com 8 jogos também e 19 pontos. E assim, então, a gente termina
essa edição do Caminho para Easy. Não esquece de seguir o TicTacGo em todas as redes sociais, a nossa arroba é TicTacGo. Para ficar mais fácil, o link das nossas redes está aqui na descrição do episódio. Também lembra de ouvir os episódios grandões do TTG, né? Que a gente aborda assuntos que não são específicos de cada time, mas que são assuntos importantes da liga, ou alguma coisinha de algum time que acabou se destacando. Então, ouve também o Passando a Limpo para saber sobre tudo da NHL. Então tem muita coisa para você ouvir, para você interagir com o nosso conteúdo. E obrigada pela companhia até aqui. E a gente volta então na semana que vem. Um beijinho, até a próxima. Tchau!